Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Cultural Cast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de falarmos sobre a nossa entrevista especial de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, que realiza um trabalho sociocultural no Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, que tem uma loja de móveis exclusivos ali na Fernando Correia. Estúdio 202, que cuida da beleza da minha parte aqui. E o restaurante Maison Paris, que eu convido a todos vocês para visitarem, que tem um menu muito especial aqui no Goiabeira Shopping. E o nosso grande apoiador, que nos recebeu de braços abertos, o Goiabeira Shopping. E pessoal, não esqueçam de seguir a gente, @culturalcast, no Spotify, no YouTube e no Instagram. E lembrando que cultural é com 2 L's. Bem-vindos ao Cultural. Eu sou Maria Ercília. E eu sou o Kelson Panosso. E juntos temos mais de 40 anos pela arte e cultura do estado de Mato Grosso e Brasil. Tudo bem, amor? Tudo ótimo. E aí, qual que é a novidade de hoje? Hoje nós temos a dupla dinâmica aqui. Batman e Robin. Não é Batman e Robin. É Vera Capilé, cantora, escritora, poetisa e avó. E Abel dos Anjos? De Anjos. Abel de Anjos, Numerologia. professor, doutor, pesquisador e um dos grandes divulgadores e incentivadores da viola de coxo pelo mundo. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Agora melhor do que nunca, né? Olha, Usando esse eles espaço. falam que nós somos dupla dinâmica. Dupla dinâmica são Esses eles, dois eu, aí. hein? Não. Eu Vocês é têm que uma sei. Oh, bem-vindos, uma alegria muito grande estar com pessoas que fazem parte da nossa história. Isso é verdade. Isso é muito importante, né, amor? Com certeza, eu fiquei muito animado de tê-los aqui com a gente. E falando de afinidade, né? Afinação, né? Eu vejo assim, vocês dois como duas partes que se afinam maravilhosamente bem, assim como são afinadas as cordas da viola de coxo. E como Vera Capilé, né? Que eu sempre brinco com as pessoas. Eu tenho 2 letras V's e 2 letras C's na minha vida que me acompanham já há muitos anos, né? Vera de coxo, não, peraí, não é Vera de coxo, não. Vera Capilé e viola de coxo. Esse é legal, hein? Não, Vanessa, que se a gente começasse cantando uma musiquinha, você tocando a vela. Assim então, já? Já? A gente abrir. Amor, nada de musiquinha. O caso desse Esse é é musicão. musicão. Deixa eu ver se eu acho aqui um A negócio. musiquinha é carinhoso, no sentido carinhoso. Eu acho que a gente poderia pegar, já porque a gente tem 32 horas de ensaio antes de vir para cá, você sabe disso, né? Eu e Vera Capilé, nós temos essa particularidade de termos ensaios maravilhosos assim, que a gente nunca se vê, se encontra e sai ao vivo. Assim, né? Então, por exemplo, mentalmente eu acho que esse tom aqui poderia ser, ó. Um tom mais baixinho, né? Porque a gente está começando o dia, à tarde, à noite. Que hora que é? Ó. Essa música aqui é uma particularidade muito interessante. Vou falar quantos anos ela tem, porque senão a gente demonstra que a gente está ficando jovem, né, velho? É. Mas foi o seguinte, fizemos a música e depois, para gravá-la, para documentá-la, assim, para a posteridade, e nós tivemos a honra de ter a voz da Vera Capilé fazendo a interpretação dessa melodia, que é Cuiabá Recanto de Paz. Que horror. E a gente pode até, né, ver se esse tom sai mais ou menos, né, velhinho? É. No coração. Vai. Olha só. No coração verde da América do Sul existe um recanto de paz. Cuiabá, Cuiabá, do Morro do Chipó. Sonho de Pascoal Moreira Cabral. Tem siriri, rasqueado, cururu,
viola de coxo e cabeça de pacu, no trabalho progresso que a gente hoje faz. Cuiabá, nosso recanto de paz. Tem vaneirão, tem forró e chimarrão, Brasil de norte a sul dentro de um mesmo coração, da figura do povo deste imenso país. Cuiabá, terra de gente feliz. É ou não é? Vocês fizeram. Cuiabá. Cuiabá dos meus sonhos, sabia? Cuiabá. Esse aí também. Cuiabá de norte a sul, dentro de um mesmo coração, da mistura do povo desse imenso país. Cuiabá. Não tinha que ser outra terra, né? Terra de gente feliz. E aí começou, dá para esquentar um bocadinho, né? A violinha errou um bocadinho. Quer dizer, eu que errei, mas tudo bem, né? Não, mas já... Eu esqueci um pedaço. Faz parte. Aqui é ao vivo e a cores. Tempo que eu não né? canto essa Ah, música. bufe. Acontece o seguinte, já fica a proposta. Pode começar a ensaiar e o doutor aqui coreografar. Vamos fazer Opa. um novo espetáculo. Eu acho que tá precisando, hein? Né? Combinado. A última vez eu tinha mais cabelo. Quando você realmente A gente resolveu arrumou pegar um né? capzinho assim. Não, gente, a gente brinca, mas é sério. Quando vocês me falaram que a gente poderia vir aqui, trazer alguma palavra, vir com a viola de coxo, eu estava pensando aqui com os meus botões, né? Como que essa nossa terra, ela tem, assim, ela é agarrativa e linda, como já dizia o nosso poeta Gervásio Leite, né? Não foi o Gervásio? Era o pai da Maria Beatriz. Ah, então, É Gervásio Leite. Ô, Vera, não cura não. eu pensei que era Então. do Carminho de Campos. Não, Carminho de Campos também tem coisa linda, maravilhosa dele. Mas essa questão de falar que a terra agarrativa e linda, realmente é porque realmente Do Gervásio. eu fico até meio preocupado quando a gente usa certas expressões, porque o mundo mudou tanto, as coisas estão ficando tão estranhas, não no mundo das artes, né, graças a Deus, mas a arte sempre vem fazer o bálsamo da política, né? Então a gente vai ter sempre esse remédio salutar, que é a arte que transcende fronteiras. Então nesse negócio de transcender fronteira, como caminho de cura, eu fico pensando, né, como coisas vieram parar aqui e se mantiveram firmes, vivas até hoje. Esse rincão verde do coração da América do Vocês Sul. vieram parar aqui de onde? Vai lá, Vera. De onde você é? Eu vim Filho de de quem que Dourados, você é? Mato Grosso do Sul. Antes era tudo Mato Grosso, né? Eu vim de Dourados em 61. Lá da fronteira do Paraguai. Eu trazia comigo a cultura paraguaia. Era o chamamé, a guarânia, a polca paraguaia. E cheguei aqui e encontrei o rasqueado, o siriri, né? A ciranda. Encontrei aqui. Encontrei a música folclórica, o folclore. Lá não tínhamos folclore. Então, o que me encantou nessa terra, desde o primeiro dia que eu ouvi a bandinha de São Benedito, tirando esmola, tocando. E ela me encontrou também. Eu estava esperando que ela falasse. Eu encontrei isso, encontrei aquilo, encontrei outro. Calma, Eu ainda não encontrei. terminei Ah, de então tá bom, falar. desculpa. Até se encontrar. Encontrei essa bandinha. E aí ficou aquilo na minha cabeça. Gente, isso. Eu vi aquele colorido. Para mim, o som tem um colorido diferente. Claro. Eu vejo cores e tal. E eu fiquei super empolgada. Fui a primeira a gostar de Cuiabá. Nós éramos os 8 filhos do seu Capilé aqui, Sim. né? Vindo de uma cidade totalmente diferente, plana. Né? A nossa cidade lá, Dourados, é uma cidade plana, ruas duplas. Chega aqui, uns trilheirinhos, mas era tudo diferente. Mas eu fiquei apaixonada por causa da cultura, por causa da... E eu fui encontrar com este quase Agora 2 sim. metros de Ah. altura. Grande Quando- músico, 1,93 m. Quando em 92, eu me separei.
E aí o Lio Arruda, na época, puxou meu e falou, você vai pro palco, você não vai deprimir. Vamos pro palco. Porque ele já me ouvia cantar. E eu fui acompanhando o Lio e encontrei com o Hernani Calhau, também acompanhava o Hernani com o filho no piano e tal. Aí ele falou, Vera, você tem que gravar. Eu falei, mas eu nem sei por onde começar isso, você tem que gravar um CD, você tem que gravar. Eu vou te apresentar um amigo. Aí ele me apresentou o Abel. Olha só. Em 96. Dali começou uma amizade de irmãos mesmo. A gente... Foi um reencontro de almas que a gente fala, era né? como se a gente fazia tempo que precisava se encontrar e nos encontramos aí. Com certeza. Quando foi em 98, nós lançamos o primeiro CD no átrio. Aliás, ali é no átrio da igreja do Bom Despacho. Do Bom Despacho. Ali naquela frente, o palco foi ali em cima e lá sobre embaixo. o Luar Cuiabana. Olha, foi coisa... Esses dias eu estive lá na festa de São João, do museu. Eu estou lá dando uma mãe, lá no museu, estou ajudando a Viviane lá. E eu vi ali, naquele lugar, gente, falei, aqui que eu lancei o primeiro CD, coisa mais linda o lugar. Eu enxergava a cidade toda, sabe? Com ele. E nós chamamos, né? O nome foi interessante, porque Cuiabá, como o CD era da Vera, cantante, cantora, que estava cantando, nós colocamos o nome de Cuiabá, Um Canto. Um Canto de Amor. Um Canto de Amor. Ficou duplo o nome. Primeiro CD. E ela abraçou a viola de corte naquela escadaria, ela ficou uma foto linda, maravilhosa. A capa do CD tá linda. E nela que eu gravei músicas do Abel, músicas da Edna Vilarinho, do Moisés e do meu pai. Gravei uma balsa que meu pai fez na adolescência, 23, 24 anos que ele tinha. E você, Abel? De onde que você veio? Ó? Eu fui te amado, né? Como dizia a música dos nossos amigos lá, como é Claudinho, né? Então, nasci aqui, mas fui te amado. O Papai do Céu me mandou. Eu fui nascido dentro de Catiras, lá em Uberaba, Minas Gerais. Uberaba. Né? E meu sonho sempre foi fazer música. Aí acabou que naquele momento a gente não tinha a faculdade de música. Porque eu comecei muito cedo. Eu, com 2 anos de idade, eu tive um probleminha na minha perna esquerda, quase que eu perdi a perna. Mas encanei a perna, graças a Deus, né? Ela está aí comigo até hoje, me aturando, né? Nos meus caminhos e descaminhos. Mas por esse probleminha, a minha casa, então, encheu de instrumentos musicais. Porque dos 2 aos 10 eu fui proibido de fazer qualquer tipo de coisa. Então meu pai, minha avó, começaram a me dar instrumentos musicais. E eu, puxa vida, com 5 anos de idade, queria abraçar um violão para tocar. Tinha um problema danado. Então, desde aquela ideia, quando eu comecei a crescer, 10 anos, 12 anos, eu já comecei a dar aula em escolas, eu fui um pouco virtuoso nesse sentido. Na época eu não tinha TV, não podia fazer o que o pessoal faz hoje. Vamos mostrar o cara, porque ele realmente... Não que eu fosse alguma coisa, peraí, não é assim. Mas eu já dava aula muito cedo. E aí, desde muito eu já tinha esse pensamento de que eu precisaria encontrar algum instrumento que pudesse suprir essa necessidade, porque eu tinha alunos pequenos. E os violões... Eles eram violões femininos, muitas vezes tinha aquela versão feminina, que é o que a gente usava para meninada, porque era um pouquinho menor a caixa, aí é quando eu tocar. Mais tarde eu fui realmente encontrar aquilo que eu pensei desde pequeno, né? Um instrumento que caberia nos braços de um adulto ou nos braços de uma criança com a mesma facilidade. Mas voltando ao nosso Uberaba antigo, eu queria fazer faculdade de música, não tinha, comecei a fazer faculdade de filosofia. Foi uma bênção para mim. Eu fui estudar na faculdade de filosofia São Tomás de Aquino. Enquanto isso, eu ganhava meu espaço de tempo para poder realmente ir até São Paulo, e aí eu fiz a minha mudança, né? Fui para lá, fiz a minha faculdade em São Paulo, educação artística com habilitação plena em música. Lá fiquei, a gente tocou bastante naquela noite paulista, conheci muitos artistas, cheguei a ser, vamos dizer, pianista e violonista daquele restaurante, o Máximo Restaurante, onde eu conheci muita gente boa também, o pessoal que conhecia o nosso talento. Mas houve um dia que eu acho que Cuiabá já estava fazendo aquele gestinho, né? Venha, venha. Eu mandei meu currículo para cá. Meu currículo foi recebido pela saudosa Terezinha Arruda. E ela me disse, falou, olha, nós precisamos de um maestro aqui, você é formado já, nós estamos precisando de um maestro para poder tocar os trabalhos musicais aqui. Eu falei, já, né? Já usando o nosso sotaque de hoje, já, né? Como diz o outro. Só que me falaram, olha, pode vir tranquilo, porque Cuiabá é uma terra muito quente, você está acostumado em São Paulo. Eu sei que eu vim de lá para cá, como diz o outro, né? Cheguei aqui, como eu tô, era 2 de junho de 1987, estava 4 graus.
E eu vim sem... 4 graus em Cuiabá. Isso acontece. Foi. E aí, né? Eu falei, mas como assim, né? E aí que eu descobri o calor humano. Não só humano, em todos os sentidos. O pessoal de Cuiabá me recebeu muito bem, graças a Deus. Fui acolhido, fui agasalhado, né? Conheci, mas nesse dia aconteceu algo fantástico. Eu ainda estava naquela dúvida, né? Falei, gente, demorei 24 horas para chegar aqui de Chacoalhano nesses ônibus, né? Aí vim. Mas cheguei para poder conhecer, atendendo ao pedido que a dona Terezinha Arruda havia feito para mim. Eu cheguei aqui e aí mesmo com frio me passaram no porto, onde era o mercado do peixe, para falar assim, ó, vamos fazer uma peixada para comemorar a sua chegada. Bem. Cheguei lá, olhei pelo morro abaixo assim ainda. Eu não acreditei, porque tinha uma canoa fina, não sei como é que aquele cuiabano de dorso bem queimado, né? Estava começando a clarear o dia, o senhorzinho de chapéu, ele pegou um negócio lá que eu não acreditei. Ele enfiou a mão assim, quando ele levantou, o peixe estava do tamanho dele, dentro da canoa. E eu falei, gente do céu, isso é um peixe? Eu falei, é peixe que o pessoal pega aqui. Naquele momento eu falei assim, olha, eu não sou daqui, mas gostei, né? Voltando lá para o mercado do peixe, fiquei aquela coisa satisfeita, mas ainda estava um pouquinho escuro. Eu dei o primeiro tropicão, vamos dizer assim, na minha vida, que me falou assim, não, eu quero ficar aqui mesmo. Eu pensei que era uma pedra, era uma cabeça de jaú. Eu nunca pensei que tivesse um peixe com cabeça tão grande, velho. Aí eu falei, não, gente, ó, desculpa São Paulo, mas a gente vai ficar por aqui mesmo, né? E aí eu fui acolhido logo pelo SESC, montamos o coral do SESC, a primeira da administração regional. Logo em seguida, eu fui realmente ser maestro da Banda Municipal de Cuiabá. E lá na praça, lá naquela situação maravilhosa, eu escutei de longe o tocar do ganzá, que até trouxe ele aqui. Mas eu falei, o ganzá, mas o pessoal está cantando afinadinho, né? Eu vou lá para dar uma olhada. Quando eu fui lá, eu vi esse instrumento. Que já tinham me falado desse instrumento lá no Sesc Arsenal aqui. O Sesc, antes do Sesc Arsenal, Claro. Aliás, o Arsenal a gente pulava muito para roubar manga. Que delícia que era ser funcionário do Sesc nos meus 26, 27 anos. A gente tinha mais, né? Coragem, pulava muito para roubar manga. Era Arsenal de guerra. E lá no Sesc eu tive um chefe que eu sempre brinco com ele, tá firme e forte ainda, é o Jânio Moraes. Eu sempre falo para ele que era meu para sempre chefe. E ele me apresentou esse instrumento, a viola de coxo. Porque lá no Sesc tínhamos funcionários que tocavam. Mas eu não tive oportunidade, assim, naquele dia, como maestro da banda, terminou a minha apresentação, fui lá ver. Pronto. Eu estaria chegando, realmente, depois de quantos anos, encontrar um instrumento que seria essa plasticidade maravilhosa que é estar no colo de mulheres, de homens, de crianças. E a partir daí, vocês conhecem. Que bacana. Olha só, que são esses instrumentos, Abel? Olha, Apresenta para nós aqui, para Maria Cília, meia leiga. enquanto vocês estavam falando aí, eu estava aqui tentando, né? Tá. Eu acho incrível a africanidade que a nossa terra tem, porque são heranças maravilhosas, né? Então isso aqui, quando você pensa, eu fui aprender com os nossos antigos cururueiros, que eles pegavam isso aqui da fibra do tucum. Não abracem um tucum, viu, gente? Que tem uns espinhos desse tamanho. Agora, como que o cara consegue lá em cima pegar o miolo desse tucum, bater na pedra, fazê-lo com que ele vire essa fibra, ele desfia e mais tarde fica essa corda maravilhosa. Nossa. Aí, só que isso tudo eu já havia visto também nos livros de história, porque eu fui formado nessa parte de história da música, principalmente. E aí eu falei, gente, em África, os instrumentos africanos, todos eles trabalham com esses instrumentos. As policordas, todos aqueles instrumentos têm essa técnica de fazer a corda e fazer essas coisas todas. E aqui no Mato Grosso, eu me lembro que meu pai vinha pescar aqui no Rio Poguba, dos Bororos, né? Eu nunca imaginei que mais tarde eu ia passar por esse rio tantas vezes, né, velho? Ele vinha pescar com um rolo desse negócio aqui, gente, porque não tinha linha de pesca ainda naquela época. Não tinha. Então, olha que interessante. O pessoal fazia essa corda, a corda para retesar arcos. Essa mesma corda servia para pescar o peixe, como diz outro, né? E tantas outras coisas. As meninas, hoje, muitas vezes as pessoas falam que não gostam dessas coisas de antiguidade, mas são capazes de usar uma pulseirinha, compra no centro da cidade uma pulseirinha sem saber. Isso aqui é uma das coisas muito antigas que a humanidade desenvolveu. Então, quando eu lembro da viola de coxo, eu lembro que uma das primeiras cordas que fez com que esse instrumento soasse nessas terras do centro-oeste aqui foi exatamente
a fibra da palmeira. Então, é muito interessante você pensar nisso, né? Aí você tem, por exemplo, o encontro dos ameríndios, que também fazem esse tipo de tecnologia fantástica. Então, eu trouxe aqui pelo seguinte, eu estou falando de instrumento de corda, viola de coxo, mas quando eu vejo um aluno meu tocando uma guitarra maravilhosa, com pedaleira e tudo, eu olho para ele e vejo ele tocando um pluriarco. Olha, de 6 cordas, porque muita gente toca, mas não sabe. Esse instrumento aqui, que é datado já de milênios, ele é o princípio de todos os instrumentos de corda que a humanidade viu nascer. Então, quando se inventou o arco para caça, automaticamente foi-se pensado, e com certeza tinha um músico lá. Sim. Porque você vê as pinturas rupestres, gente, a coisa mais fantástica do mundo, você vê homens vestidos com pele de búfalo chegando para caçar, né? Ele vai caçar. Vou pegar o ganzá aqui para fazer de prata. Ele ia caçar. Só que atrás vinha um desse jeito aqui, ó. Tocando. Isso está documentado em cavernas rupestres. Então você observa que alguém já tinha a ideia de fazer música com isso aqui. O que aconteceu? Mais tarde, os arcos não eram dessa maisinha, não, viu, gente? Tem muita gente que pensa que esses arcos eram pequenos. Não, o arco era muito grande, porque para você arremessar e caçar um bisão, um bicho muito grande, então você tem na arqueologia arcos que eram 2 metros, 3 metros. Então o que o cara fazia? Ele apoiava no chão, segurava o arco, segurava a corda e retesava com os pés e mandava. Então, tem muitos historiadores, pensadores que pensam sobre essa coisa aqui, que acham o seguinte, que talvez tendo encostado esse arco num tronco caído, um tronco oco de madeira, que o cupim havia feito o serviço dele, quando ele encostou, ele soltou o arco, ele escutou a amplificação do som. Não bastou muito para que esse arco recebesse uma cabaça e virasse, então, o birimbau. Olha só. Aí vai passando, pera só um pouquinho, senão eu vou perder o fio da meada, é muitos milhões de anos. Aí passa na mão do sumeriano, olha aqui. O sumeriano já deu uma ideia. Vamos construir a cabaça junto com o braço, com o arco. E colocou, não uma, mas 2. Então esse aqui é o Nefer. E ele é um instrumento que durante séculos, ó, então, quando eu conto para os nossos alunos que o pessoal dançava com isso a noite inteira, tem gente que fala assim, isso aí não dá som. Eu falo, não. Já dá uma variação. Não. Ele não é pouco som. Nós é que estamos ficando surdos. Porque se você tivesse, há 5 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, se você tivesse num mundo com total silêncio, sons naturais, natureza, aquela coisa, nós não estaríamos tão impregnados de ruídos e o nosso ouvido seria mais puro. Ouvidos viciados hoje. E outra, você vai numa fazenda, gente, você quer saber disso? Vai numa fazenda, chega lá, o senhorzinho que mora lá, que quase nunca saiu, ele escuta seu carro chegar 10 minutos antes de você chegar. Ele está lá no silêncio e fala, tá vindo o carro. Eu falo, mentira, chega o carro lá. Então você observa que nesse momento a pessoa dançava com isso aqui. E quando eles observam isso aqui, passa na mão dos sumerianos e vai para os árabes. Aí ficou bonito. Fez aquela abóbora gigante, né? Aquela abóbora, aquela coisa maravilhosa que é o alaúd. E a palavra alaúd vem de al-ud, mesma coisa. A madeira vergada por uma corda. Então, al-ud dele, só que não tinha 2. Tinham 10, 12, 15 cordas. Então eles capricharam. Então você observa bem, a nossa viola de coxo, ela tem toda essa ressonância antiga presente. Por isso que eu falo, né, Vera? A gente sempre fala isso. Viola de coxo não é um instrumento. E Cuiabá, para mim, não é só Cuiabá. Aqui é um berço onde vieram descansar, vieram crescer, vieram frutificar praticamente todas as culturas que esse mundo já viu. Então, para mim, é uma alegria muito grande ter sido abraçado por essa Vetúcia Cuiabá e estar hoje aqui mostrando fibra, arco. Isso aqui é cultura, né, gente? Cultura ambulante aí, ó. Na batida do milho, no cocho vazio, inventei a viola. Na fibra de tucum, que 5 cordas eu fiz para ver o cocho vibrar. Da raiz de figueira, taiei tampo fino e cobri a viola e parti rumo à Vila Real do Nosso Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Tá vendo? E assim vou cantando na viola, rascando a minha vontade. A gente, em que ano que a gente andou com pagou pelo estado todo? Ele fazia a palestra sobre a história da música. Eu era o quebra-gelo, né? Peraí, Sim, vamos falar, né?
Vamos lembrar do nome, porque a gente não ia lá à toa, né? Nós tínhamos o Ezequiel, saudoso Ezequiel, que era o nosso secretário de turismo. Sim, e quando ele nos descobriu, ele era muito tímido assim, mas ele era uma competência. Só que ele ficava muito tímido. Então, quando um dia ele nos assistiu, ele falou assim, pronto, Vera e Abel, vocês vão abrir as minhas palestras. Então, nós andamos com ele para tudo quanto é lugar. Chegava eu, com a viola de coxo, todo mundo esperando uma palestra técnica, entrava o Abel cantando, chamava a Vera Capilé, e a gente fazia todo esse aporte assim, cultural, porque quando chegava aquele momento, ele já falou tudo sobre a cultura, o que é cururu, o que é siriri, por que se chama de curuzu, e tal. Aí, com vocês, o nosso secretário, Ezequiel, ele entrava todo era o quebra-gelo. Então nós fizemos bastante dessas. Foi um período muito gostoso. E aí a gente ia para as escolas. Por isso que eu falo, se a gente não falar isso, gente, falar para o jovem, mostrar essas tecnologias, porque tem gente que não acredita, Vera, que dormia assim em Cuiabá sem ar-condicionado. Ué, mas ar-condicionado é modernidade? Isso aqui nós estamos aqui há 300 e quantos anos? Falando em modernidade, falando em Cuiabá Antiga, quais eram os ídolos de vocês de infância? Fala, Verinha. Olha, eu tive muita seresta na minha vida. Papai era um seresteiro. 2. Então, é a mesma coisa. Então, meus ídolos, minhas ídolas, né? Era Maísa Matarazzo, Dalva de Oliveira, depois a Elis Regina, né? Nelson Gonçalves, esse pessoal aí, pessoal da Seresta. Eu nunca fui muito ligada a rock. Eu dançava twist, porque a garotada toda, mas quando eu ia cantar, era Seresta. Tanto que quando eu fui levada para gravar, eu falei assim, eu não vou gravar Seresta, porque eu vou ser mais uma. Porque eu sempre gostei muito de palco, adoro palco, palco é minha casa. Eu fui para a cultura regional, que eu vi que tinha só Vera Zuley, cara, e não tinha outras mulheres. Grande representatividade, aliás, da música feminina. Elas duas me ensinaram muito, eu aprendi muito com essas meninas. E aí fui mais uma na nossa música regional, porque acaba puxando para o lado daquilo que é a minha ancestralidade, que é o meu berço, né? Então, me corrija do dia errado. Eu acho que você colocou o lado erudito na música popular mato-grossense, pela forma como ela canta. Sim, uma voz educada. Mas sabe o que acontece? E quando me perguntam se eu estudei canto erudito, canto lírico, eu nunca estudei. É que quando meu pai, ele que me ensinou a cantar, ele que me deu a voz, quando ele cantava, ele me levou para o soprano. O papai vem dessa transição da música lírica para a música popular dentro do Brasil. E essa transição fica ainda aquele berçozinho da música lírica. Então eu tenho esse lirismo na voz por ele ter me orientado por essa educação que ele. Tanto que quando eu fui para a primeira pessoa que foi me dar aula de canto, ela perguntou com quem que eu tinha aprendido a cantar. Eu falei, foi com meu pai. Ele falou, ele foi um grande professor, porque eu não tenho o que te ensinar. Eu fiquei toda... Cheguei para ele e falei, ele falou, Agora eu, né, como diz outro, eu nasci numa casa que o pai era músico, ele tocava gaita, era cantor de tango, português, né? E ele tinha uma loja chamada Luso Brasileira, As Marretas, que consertava rádios naquela época. Então eu fui nascido entre válvulas e aquelas coisas todas. Então os discos que ele levava para casa, Catulo da Paixão Cearense, eram aquelas modinhas antigas, né? Então eu me lembro daquelas primeiras músicas que ele me ensinou. Eu sempre fui feliz, vivendo só, sem ter amor. Mas o destino quis roubar minha paz de um sonhador. Era o repertório que eu comecei naquele momento, né? Aí não teve jeito, porque você começa a ter uma noção instrumental e ao mesmo tempo uma noção de letras, uma verba literária maravilhosa. Então, esse foi o pai, que eu, apesar de ter convivido com ele muito pouco tempo, porque ele faleceu quando eu tinha 11 anos de idade, mas foi um curto período, mas que me passou muita informação boa. Tanto é que até hoje eu carrego na minha casa as eletrolas, os instrumentos, as coisas que ele tinha, e agora já virou memorial de anjos, né? Está quase nem conseguindo entrar dentro daquilo ali já. Estou sabendo que você tem um museu no Harvard. Já, vindo por esse aspecto. E aí, esse tipo de repertório, né, Vera, eu nunca deixei, porque a minha obrigação, enquanto pessoa assim, que trabalha na área da arte, da música, sempre foi passar para as pessoas que querem mexer com a música,
essa preocupação de que a música ela tem um poder muito grande. Eu até brinco, né? O pessoal lembra de mim, quem foi meu aluno lembra. Se alguém chega na minha casa, olha, professora Bel, te trouxe um presente, o retrato da minha vovó, eu vou falar, oh, obrigado, sua vovó é linda, né? Obrigado, tchau. Mas vou e guardo, né? Claro. Mas, bom, estou fazendo uma analogia, uma brincadeira. Mas a música, você está na sua casa, o vizinho aumenta o volume lá e você é obrigado. Você não tem potenciômetro, né, para baixar o volume. Então, eu não quero ouvir. Não, não tem. Então a música é um poderoso elemento, porque ela te prende, ela entra no seu cérebro, mesmo que você não queira. A imagem você pode não ver. Ah, tem uma estátua ali que eu não gosto, não vou passar por ali mais. Mas o som, não. Então eu sempre falei para os nossos alunos, a responsabilidade de você veicular através das ondas sonoras mensagens que sejam positivas. E agora, principalmente, nós estamos vivendo momentos em que as pessoas parecem que têm, não sei. Então eu sinto a necessidade de nós começarmos a resgatar essas letras maravilhosas, porque às vezes uma frase dita no momento certo, você faz com que uma pessoa desista de desistir da própria vida. E a música é linda, maravilhosa. Esse repertório nosso, então, é lindo. Então eu falei, eu vou começar a ensinar isso para os nossos alunos. Primeiro faz aquela carinha, né? Ah, professor, você é musicante? Tipo, não tem música velha, tem música boa. Senão você vai jogar fora Mozart, Beethoven. Porque com tantas informações as pessoas perdem a noção, né? É, do que é bom, do que não é, não é? E eu até pus isso numa das minhas obras. Eu falo o seguinte, nós temos hoje veículos de comunicação maravilhosos que jogam em frequências modulares, enfim, para todos os lados. Você teria aí, por exemplo, a condição de divulgar a música do mundo inteiro. Então, chama-se isso de globalização. Aí eu falo, é globalização? Tá. Então eu quero ouvir mulheres búlgaras de manhã cedo na minha casa. Não tem. Ah, não, tem. Você percebe? Então você ainda continua com uma situação assim, que por força do capitalismo, que eu não estou dizendo mal do capitalismo, não vou falar mal do capital, mas muitas vezes você dá para a população alguma coisa que eles acham que venda mais, que saia mais. Claro. E você tem que dar os dois lados, eu acho, para que a pessoa possa medir, escutar e curtir. Para que ela possa optar. E eu também acredito que no meio de tudo isso, vocês viveram momentos difíceis, assim como momentos muito bons. Sim. Tem algo que possa nos contar dentro dessa história? Um momento difícil, Vera, que você superou. Os bons nós temos bastante. Peraí, não vai dar na Inclusive mão. com a gente, isso eu Não, sei. a gente já teve. A gente teve momentos assim de necessidades mesmo, né? De a gente ter a arte da gente num outro patamar. E a gente ouvir das pessoas que quem é você para chegar aqui, né? Exatamente. Sendo que muita gente, a gente via que fulano ou ciclano indicava e colocava lá, e a gente não. A gente só foi aonde a nossa arte levou. Sempre foi assim. E aí, quando eu fui selecionada para o Pixinguinha, e Aí falei, começa bom, a parte eu só boa. posso convidar a Bel para ir comigo, porque eu disse que eu tinha que levar um instrumento. Eu não ia levar violão, eu não ia levar outro instrumento que não fosse viola de coxo. Eu tinha que fazer diferente. E aí que está a forma como nós fazemos a arte. A gente não faz meia boca, a gente faz com o corpo inteiro, a gente faz por inteiro. E aí eu fui lá convidar, e a Bel, nessa época, ele estava num momento muito difícil da vida dele. Muito difícil mesmo. E aí, a hora que eu cheguei para convidá-lo, ele olhou para mim e falou, foi Deus que mandou você aqui. Ele estava não era um momento difícil financeiro, era um momento difícil emocional. Polêmico, muito, né? muito difícil para ele. E aí eu falei, então você topa? Falou, topo, vamos. Eita, Era coisa por boa. 15 dias que a gente ia sumir de Cuiabá. E para ele isso ia ser muito bom, né? Com certeza. Mas eu tive, depois disso, e isso foi doído para mim, a gente sabe que se a gente chegou lá é por causa do trabalho da gente. Sim. Ninguém me conhecia, ninguém sabia nada de mim. Simplesmente eu fui chamada porque gostaram daquele trabalho, que era o CD que ele dirigiu e um outro que o Fabrício dirigiu, que foi o meu segundo CD. Esses dois trabalhos que eu apresentei. Era isso, era o meu trabalho. Muita gente mandou, não sei quem mandou trabalho lá para a Funarte.
Eu mandei porque a pessoa que estava com o meu produtor na época falou, eu vou fazer esse, você vai. Falou, eu vou fazer, acreditou. E eles selecionaram. Aí foi capaz de falar, mas por que Vera Capilé? O que ela tem que ela... Oh, meu Deus. E depois essa mesma pessoa que falou isso foi dirigir um CD meu e ficou assim, veio me pedir desculpas. Apaixonante. Veio me pedir desculpas. Que trabalho lindo você tem. Veio... Por quê? Porque a gente, é o que a gente faz, Maria Kelson. É o que nós sabemos fazer. Então, para mim, foi muito difícil das pessoas de eu querer... Você quer mostrar aquilo que você faz, né? E aí ser assim, sabe, de uma forma jocosa até. O que tem para ir? Como se eu tivesse sido protegida. E não foi. Eu não conhecia ninguém que me chamou para lá. Nós ficamos conhecendo uma turma boa, né? Nossa. Quando nós chegamos lá, nosso trabalho era desconhecido do eixo. Nós não tínhamos nada no eixo, né? E aí fomos sendo deixados de lado. O Renato Braz, que é um cara de uma... Putz, amorzão de pessoa. Das pessoas mais lindas que eu já conheci na música. Ele chegou para o diretor do espetáculo e falou assim, e o trabalho da Capilé? Não vai ensaiar? Nem sei como que eu vou ensaiar, não tenho nada dela. Olha. Aí eu fiquei olhando ali para a Bel só fez assim para mim. Aí a diretora nossa veio e falou, Vera, você não mandou trabalho? Eu falei, mandei. Mandei todos os trabalhos que precisava. Aí ela tem lado bom e lado ruim. Tá tudo junto, misturado. Assim, vai vendo. Virou para mim e disse assim, você tem lá no hotel? Eu falei, tenho. Falou para o diretor, aguarda aí. Correu lá no hotel, pegou lá na mala, tinha os 2 CDs, ela trouxe para ele. Aí ele falou, esse aqui eu vi aí, mas como eu não conheço... Assim, o cara foi muito grosso. Todo mundo foi ficando bravo com o cara, porque já gostaram de nós. Aí ele falou, então vamos ensaiar. Aí ele falou, vamos. Aí eu falei, aqui o meu diretor é Abel, eu falei. Aí ele falou assim, sim. Aí o Abel, vamos ensaiar São Benedito Flor de Laranjeira, pessoal? Ele já tinha passado partitura para todo mundo, tá? E normalmente no Pixinguinha, cada um tocava a sua, ia ser só eu e a Bel. Claro, mas não. No nosso grupo, todo mundo tocou para todo mundo. Olha que lindo. Ele fez isso. Ele pegou, eram 4 músicas. As 4 músicas já estava tudo. Para cada instrumento eu já tinha feito o arranjo e já tinha mania entregue. De fazer essas coisas. Aqui em Cuiabá, no lado dos casamentos. Olha, o pessoal ficou assim. Poxa vida, quando esse diretor, quando terminamos o São Benedito Flor de Laranjeira, que foi pra cima mesmo, que aí nós dois animamos, né? Poxa vida. Botamos fogo. O diretor falou, essa música vai fechar o espetáculo e eu vou tocar o surdo. Pronto. Até ele acabou. Aí pronto, aí todo mundo reconhecimento. Levava a gente no colo. Porque esse camarada foi a melhor pessoa que eu já conheci. Oh, meu Deus do céu. Dá uma palhinha pra nós. A melhor pessoa. Dá uma palhinha, dá. Eu comecei do lado erudito, né? Foi. E, aliás, tem que lembrar, porque isso aqui também, depois nós fizemos lá no Brasil, na França. Foi. Por causa disso que a gente foi para a França. Gente, eu fiz assim. Oh, peraí. Fiz desse jeito. Meu São Benedito, vosso manto cheira cravo e rosa, cheira flor de laranjeira, cheira cravo e rosa, cheira flor de laranjeira. Hey! Oh, que centro-oeste que veio lá de dentro,
Isso explodiu. Maravilha. Foi uma coisa assim, Não, esplendorosa. foi a hora que eu passou na minha começava. mente, quantas vezes a gente fez espetáculo com essa música? Foi. Você cantando. E agora eu me lembro bem, né? Paris, lotado. Veio no meio dessa música, veio uma mocinha lá com São Benedito, no meio Uma da aluna confusão. de doutorado do Brasil em Portugal. E aí a menina vem, ela com a mochilinha, ela com o São Benedito. Ah, que lindo. E os franceses querendo me imitar, porque eu só canto dançando, né? Claro. Aprendiz do Exibida Balé que ela é, Academia, sabe? vou fazer o quê? Não sei menina. cantar sem É. dançar. Ah, meu Deus. Aí Colocou eles o pessoal queriam lá atrás, dançar igual. Ai, que Então, legal. você vê que são momentos bons e momentos que a gente passa. nessa Tivemos vida. momentos. Que é do artista, né? Mas a gente vai percebendo que são percalços que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? E hoje as minhas alegrias são tantas comparadas às dificuldades que a gente teve. Hoje a única dificuldade que eu tenho é que eu falo que é entrar na minha casa, porque eu resolvi morar dentro de um memorial, dentro de um museu. Já sou peça de museu, mas é porque é preciso. Quando os nossos alunos vão lá em casa, eles observam um gramofone que você dá corda, é uma máquina de um relógio dando corda, e aquele negócio funciona de uma maneira maravilhosa. O jovem olha aquilo e fica assim, gente, mas isso que é importante. É você mostrar para as pessoas coisas que parecem que não tem mais sentido, mas tem, porque são carregadas de princípios e conhecimentos. São duas palavras que quem teve contato comigo na nossa vida, né, Vera? A gente sempre fala, você tem que mostrar para o jovem princípios e conhecimentos, porque se tudo falhar, ele pode começar de novo. Olha, eu vejo pessoas que mudaram o seu modo de pensar assim maravilhosamente, da noite para o dia, quando visitaram um museu, visitaram alguma coisa assim, que não tinham a menor ideia de que certas coisas podiam acontecer sem outras coisas que eles acham que são fundamentais. Então, quando você pensa, por exemplo, faça uma apresentação com uma viola de coxo, num teatro aberto, sem microfone, sem nada, e a gente entra cantando para 500 pessoas, eu falo para a gente, o microfone não existia e as pessoas cantavam. A viola de coxo, ela fez bailes aqui na nossa cidade. Então, não sou contra a tecnologia, peraí, não é isso. Mas nós estamos falando o seguinte, nós temos que mostrar, e sempre mostrei para os jovens, que esses instrumentos aqui, ó, são maravilhosos. Através disso, nós fizemos e construímos a nossa história. Nós terminávamos um espetáculo, a pessoa com o maior carinho do mundo pegava aquele CD, levava para casa, sentia o cheiro da folhinha impressa, né? Era visceral. As coisas estão deixando de ser viscerais e estão sendo virtuais. Então eu fico imaginando se de repente uma coisa dessa pode falhar, e aí o Museu de Anjos, o Memorial de Anjos vai funcionar, porque lá tudo que nós temos é de época que na eletricidade não existia. Porque senão, gente, tem jovem que acha que ovo nasce na porta da geladeira. Tá tão acostumado a ir lá e pegar, né? E o leite na caixinha. Não sabe, e outra coisa, tem muita gente que não sabe que manteiga é feita com leite de vaca. É. Então, daqui a pouco eu brinco, sempre brinquei. O pessoal vai ter que fazer uma tese de doutorado como fazer pão de queijo. E todo mundo compra pronto? O dia que eu acabar a vitrine, você não tem onde comprar, cadê a vovó? Quero agradecer aos nossos patrocinadores. Instituto Canopus, que realiza um trabalho sociocultural no Mato Grosso e no Brasil. Venezia Móveis, que tem uma loja de móveis exclusivos ali na Fernando Correia. Estúdio 202, que cuida da beleza da minha parte oratia. E o restaurante Maison Paris, que eu convido a todos vocês para visitarem, que tem um menu muito especial aqui no Goiabeira Shopping. E o nosso grande apoiador, que nos recebeu de braços abertos, o Goiabeira Shopping, né? Eu não sei se vai ter espaço pra gente fechar cantando uma Oh, outra. por favor. A penúltima, pelo amor de Deus, porque a última vai ser daqui 70 anos, né? Vocês mantêm aí o Com podcast. certeza. Vai lá, nós vamos todo mundo pra lá fazer, levar a viola bicote. Não, tem as do Qual palco que você vai agora, puxar aí? tem a- Vou pegar aqui, ó. A chuva que ontem, Choveu, o rio Cotipó, encheu, matite que plantei rolou na barranca do do rio. rio e peixe comeu. Do peixe não vou reclamar, Matite posso até plantar, barraco construir de novo, só morena linda não quis mais voltar. a chuva Chuva que ontem choveu, o rio
Cutipó encheu. Patiti que plantei rolou na barranca do rio e o Peti comeu. A chuva que ontem choveu, o rio Cutipó encheu. Patiti que plantei rolou na barranca do rio e o Peti comeu. A chuva e não vou reclamar, Patiti posso até plantar, barraco construir de novo, só morena linda não quis mais voltar. Obrigado, gente.